Essa aqui é a carinha do EndNote. No EndNote a gente vai trabalhar criando bibliotecas. Então você vai criar uma biblioteca onde você vai organizar suas referências e aí você pode transferir do EndNote para o editor de texto. Eu não sei se funciona em outro editor que não seja o Word, mas acho que o que todo mundo usa é o Word. E aí para começar, File, New. E aí ele vai criar uma nova biblioteca. E aí eu vou salvar aqui com qualquer nome. E aí ele criou essa nova biblioteca que está vazia. Ela está aqui na área de trabalho. Eu vou só fechar aqui rapidinho. Toda vez que você cria a biblioteca, vão aparecer dois arquivos. Esse arquivo aqui, que tá aparecendo sem ícone, que é o arquivo da biblioteca. Então, se eu abrir aqui, ele vai mostrar de novo. E ele também cria uma pasta de dados. Então, cada biblioteca que você criar vai estar associada com uma pasta de dados. Isso aqui você não pode perder de jeito nenhum, porque se você perde isso, perde todos os dados que fazem parte da biblioteca. Então, por exemplo, se eu quiser mover isso aqui de lugar, eu pego a minha biblioteca, arrasto para uma pasta qualquer. Se eu tentar abrir de novo, essa informação vai ser perdida. Ele vai dizer que não encontrou. Cadê? Ele vai dizer que não encontrou a pasta com os dados associados e ele não vai conseguir abrir. Aparece essa mensagem de erro. Então, toda vez que precisar mexer essa biblioteca de lugar, leva a pasta junto. Eu já criei um aqui. Eu aproveitei que eu vou começar a fazer o trabalho do incisional, então eu já aproveitei e comecei a montar a biblioteca com as referências que eu recebi por e-mail da professora. Então, quando a gente abre a biblioteca, aqui no meio aparece as informações sobre os artigos. E aí, para organizar aqui, a gente pode clicar aqui em cima. Por exemplo, eu quero organizar por autor. Aí eu clico aqui em autor, ele vai organizar por ordem alfabética, ou de A para Z. Se eu clicar de novo de Z para A, pode organizar por ano, pode organizar em ordem alfabética por título. Toda vez que tem esse ícone do clipe, significa que tem um arquivo que está associado com essa referência aqui. Então, esse Araudi, por exemplo, essa janelinha do lado vai mostrar todas as informações, a lista de autores, o ano, o título, o jornal, ano, tal. E aqui vai ter essa aba com o anexo. Então, todos esses artigos estão aqui. Mas, Até ô Pedro, agora, oi. mas então, e se você não tiver o PDF? Você Não tem tem que ter o problema. PDF. Não necessariamente você tem que ter o PDF. Você Hum, pode anexar o PDF se você quiser, por uma questão de organização, você quer deixar todos os seus artigos dentro da fácil. biblioteca para ficar mais fácil de ler, mais fácil de acessar, mas não é obrigatório você ter o PDF anexado. Você pode ter só a referência para Tá. só usar essa ferramenta De de organização mesmo, né? de organização Livre. e a ferramenta de citação dentro do Word. Não Tá. necessariamente precisa ter o PDF. Uhum. O Pedro, Tá. simula você colocando sem o PDF e com o PDF, para a gente Sim, ver sim. colocar, por Vou, favor. vou fazer isso. Eu criei um roteirinho aqui. E aí, a próxima coisa é como fazer para inserir uma nova referência. Tem várias formas e provavelmente eu não aprendi todas ainda, porque toda hora eu vejo que tem um jeito novo de fazer. Mas a primeira forma, aqui em cima tem esse ícone
que é tipo uma folhinha de papel com mais, que é adicionar nova referência. Para quem usa atalho, eu gosto muito de usar atalho Ctrl N. Ou então só clicar aqui para inserir uma nova referência e aí ele vai abrir essa página. Aqui em cima, ele vai perguntar qual é o tipo de referência que você quer inserir. Aí pode ser filme, artigo de jornal. Geralmente, ele já vem como padrão a publicação em revista científica. Esse já é o padrão, aí nem precisa mudar. E aí uma possibilidade é preencher isso aqui manualmente, escrever autor, ano, título. Dificilmente a gente vai precisar fazer isso aqui na mão. Eu precisei fazer isso quando eu estava escaneando os artigos antigos, os artigos da Viúva Negra, eu só tinha impresso. E aí essas informações eu não achei na internet, tive que escanear e fazer na mão. Mas aqui, deixa eu voltar para cá. Tem esses artigos aqui que eu quero inserir. Então eu vou pegar esses dois aqui de baixo. Alguém tá com o microfone ligado, tá ventando. Espera aí. Foi? Vou pegar esses dois aqui de baixo. Ao invés de inserir todas as informações, autor, ano, a gente pode inserir apenas o DOI. O DOI, eu tô com dó na cabeça. O DOI. Aí aqui tem o espaçozinho para o DOI, eu copiei, colei aqui agora. Para os meninos mais novos que nunca viram isso, não sabem o que é o DOI, significa identificador de objeto digital. É um código, como se fosse um RG, cada publicação tem esse número, essa sequência que é única, e aí através desse número você consegue recuperar informações de uma publicação. Então, por enquanto eu vou colocar só o DOI aqui, e aí para salvar a gente pode vir em File, Save, ou então Ctrl S, e depois fechar, ou Ctrl W. E aí, ele salvou aqui uma referência que está em branco, por enquanto. A única informação que ele tem salva, por enquanto, é o DOI. Eu vou fazer isso só mais uma vez. Ver onde é que tá aqui embaixo. Copiar, inserir uma nova referência. Vou lá onde tem o DOI, colo, Ctrl S para salvar, ou então arquivo salvar, Ctrl W para fechar, ou então o xizinho. Beleza, aqui eu tenho duas referências então que por enquanto estão em branco. É de propósito, daqui a pouco vocês vão entender. Essa é uma forma... Pedro. Oi? É só o número. Por enquanto... Isso, por enquanto só tem o número do DOI. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Essa é uma forma de fazer a inserção das referências, inserindo manualmente. Outra forma, que inclusive eu descobri hoje, eu achei maravilhoso, é a pasta de sincronização. Existe uma forma de você criar uma pasta no seu computador. E tudo que você coloca dentro dessa pasta sincroniza automaticamente com o programa. Então a gente vem editar, preferências, nessa opção PDF Handling, ele tem aqui embaixo o PDF Auto Import Folder. Essa opção vem desabilitada, então a gente tem que vir aqui habilitar, e aí você vai selecionar uma pasta. Você vai selecionar a pasta que você quer que seja a pasta sincronizada. Eu criei essa pasta aqui dentro dos meus documentos, mas aí cada um pode selecionar a pasta que quer ou criar uma nova.
Então, tudo que eu coloco dentro dessa pasta vai sincronizar automaticamente. Aqui, então, voltando para a pasta dos artigos que eu quero importar, esses dois aqui de baixo eu já coloquei, então eu não vou mais mexer neles. Eu vou pegar todos esses aqui de cima e eu vou colocar nessa pasta que vai sincronizar automaticamente. Eu já deixei ela aqui marcada no meu acesso rápido. E aí é só eu colar aqui dentro da pasta. E quando eu volto para o programa, ele vai detectar que eu adicionei esses arquivos e vai importar automaticamente. E aí como é que ele faz isso? Dentro do PDF, dentro do arquivo PDF, ele vai procurar os metadados. Então, ele vai procurar as informações que são relevantes, título, autor, ano, e vai organizar aqui. Está demorando um pouco, deve ser porque o Skype está aberto. Mas ele vai fazer isso automaticamente com tudo que a gente colocar dentro da pasta. E foi. Aqui do lado esquerdo, a gente tem essa abinha com as referências que foram importadas agora. Eu vou voltar aqui agora para todas as referências. E aí está todo mundo aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? As duas referências em branco, que foram aquelas que a gente inseriu o DOI. As que já estavam aqui no começo e as outras que sincronizaram. Agora, esse aqui teve um problema, porque ele anexou o PDF, só que ele não conseguiu encontrar os metadados. Ele não está aparecendo autor, ano, ele está aparecendo só o nome do arquivo que estava lá na pasta, porque por algum motivo ele não conseguiu identificar os metadados desse arquivo. Então a gente pode consertar isso manualmente. Eu venho aqui, eu vou copiar o DOI, copiei, e aqui eu posso mexer no que eu quiser. Então eu venho aqui no DOI, que ele não conseguiu identificar sozinho, vou colar, Ctrl S para salvar. Foi. Então, eu tenho agora 3 referências que ainda não estão completas. Eu vou selecionar essas 3. A única informação que ele tem é o DOI. Se eu clicar com o botão direito e vier aqui nessa opção, Find Reference Updates, ele vai encontrar atualizações da referência com base na informação que ele já tem. Então, ele encontrou aqui, com base no DOI, ele faz uma busca na internet e ele encontrou as informações referentes àquele primeiro artigo. Aqui do lado esquerdo ele mostra o que ele encontrou, do lado direito como está a minha informação agora. Então, está tudo vazio e ele achou as informações que eu quero. Eu vou clicar nessa primeira opção, atualizar todos os campos. E aí ele vai me perguntar se eu quero fazer isso para todas as referências. Eu selecionei 3. Então eu vou dizer que sim. E aí não importa se você seleciona 3, 10, 20, ele vai fazer isso automaticamente para todas as referências subsequentes. E aí pronto, ele encontrou as informações. Não está aparecendo aqui, porque ele é meio burrinho, mas se você mudar a página, por exemplo, eu venho aqui no lixo e volto para cá, aí ele já aparece. Isso aí é um bug do programa, mas só de você trocar a página e voltar, ele já aparece de novo. Essas duas aqui de baixo, que foram as que eu incluí manualmente, elas ainda não têm o PDF, que, como eu falei, não é obrigado. Para o programa funcionar, para o gerenciador de referências funcionar, você não precisa ter o PDF aqui. Mas, se você quiser, por uma questão de organização, dá para inserir essa informação. Eu vou só dividir essa tela aqui. Aqui na minha pasta de artigos. Pronto. Tem algumas formas de
de anexar. Uma forma é simplesmente arrastando. Então, esse PDF aqui eu quero colocar aqui dentro. Então, eu posso simplesmente pegar e arrastar ele para cá. Coloco ele em cima da referência que eu quero e solto. E ele vai anexar. Pronto, foi. E a mesma coisa, eu posso pegar esse aqui, puxar para cá, e aí ele vai anexar o PDF. Ele costuma ser mais rápido que isso, provavelmente é por conta do Skype que está aberto. E é isso. Então, essas são as formas de adicionar as referências diretamente aqui pelo próprio programa, pelo menos as formas que eu sei. É possível adicionar mais de um anexo por arquivo. Então, aqui a gente está vendo essa aba, que corresponde ao PDF do artigo. Se eu quiser anexar um outro arquivo aqui, não tem problema. Eu posso vir aqui em adicionar arquivo e selecionar qualquer outro. Inclusive, não precisa ser um PDF. Pode ser uma imagem, pode ser um documento do Word. Então, talvez, sei lá, você tenha feito um fichamento sobre esse artigo e você quer colocar lá junto para a informação estar junta. Eu vou selecionar aqui esse Word, que é a dissertação de Gisele. O Word não aparece aqui em cima. Se eu tivesse adicionado outro PDF, ele apareceria aqui em cima também. Mas só o PDF aparece aqui. Os outros anexos, os outros formatos de anexos vão estar cá embaixo, nos arquivos que estão associados. Então aqui eu vou ter o PDF do artigo e esse que eu adicionei agora, mas que eu não quero, vou jogar fora. Bom, então essas são as formas de inserir as referências pelo próprio programa. A gente pode... esse negócio some. A gente pode também inserir pelo PubMed. Então, do PubMed existem algumas formas de mandar referência direto para o EndNote. Desse jeito, não vai o PDF, vai só a referência. Vou procurar aqui. Digamos que eu queira, vou abrir alguns. Uai. Vou abrir todos dessa página aqui. Foi. Tá. Digamos que você esteja fazendo a sua busca, seu levantamento bibliográfico, e aí você vai selecionar as referências que você quer mandar para a biblioteca. Gostei dessa aqui. Aí, o que é que eu faço? Tem esse botão aqui de citar. Eu clico nele. E aí, tem essa opção download do arquivo .nbib. Tem alguns formatos de arquivo que o EndNote reconhece. Não lembro de cabeça agora quais são, mas o nbib é o formato da referência que vem do PubMed. Acho que tem outros sites que usam também. Eu posso pedir para fazer o download e aí ele vai baixar esse arquivozinho aqui, que é o arquivo da referência. Então basta eu clicar nele que ele automaticamente vai entrar aqui na minha biblioteca. Nota que é só ele que está sem o anexo. Ele está aparecendo aqui sem o íconezinho do clipe. Justamente porque, pelo PubMed, eu só baixo a referência, eu não baixo o artigo. Então, essa é uma possibilidade, a gente pode fazer de um em um. Mas, olha, espirulina. Mas e se você tiver Se você tiver mais de uma pasta de EndNote, mais de uma biblioteca, como é que ele vai saber para qual pasta que manda? Ele sempre vai mandar para que está aberta. Ah, então você tem que abrir ele, né? Exato. Tá. Ou a que está aberta,
ou se o programa estiver fechado na hora que você tenta abrir esse arquivo, ele vai mandar para a última que você abriu, para a mais recente. Tá. Mas você pode ter quantos arquivos de biblioteca você quiser, ele vai mandar para que estiver aberta. Então esse é o jeito de mandar uma por uma. Se a gente quiser, a gente está aqui fazendo um levantamento bibliográfico, está separando aquelas que são interessantes para a gente e depois quer mandar de uma vez só. Dá para fazer também. Se você não tiver uma conta no PubMed, dá para clicar aqui nesse botão Send to Clipboard. Então você pede para enviar para o Clipboard. Ele vai salvar. Então ele está salvo, essa página eu já posso fechar, já selecionei. Esse aqui eu também quero, vou pedir para enviar para o Clipboard. Esse aqui eu também quero. Pronto, chega. Aí aqui embaixo vai ter a opção, aqui embaixo da barra de busca, vai ter a opção de você ir para o Clipboard. Aqui vão ter... ele não salvou aquele último. Vai para lá. Já tá. Acho que eu achei que eu tinha salvo 3, enfim. Mas aqui você pode colocar quantos você quiser. Pode ter 1000 referências aqui dentro. E aí você pede para exportar todas de uma vez. Então aqui tem esse botão, enviar para. E aí vem nessa última opção, que é o gerenciador de citações. Aí pode ser o Mendeley, pode ser o EndNote, que é o que a gente está usando. Enviar para gerenciador de citações. E aí ele vai perguntar quais eu quero. Eu posso selecionar os que eu quero só esse, quero só esse. Ou então eu posso dizer que eu quero todos. E aí eu vou pedir para ele criar um arquivo. Ele vai me dar um arquivo único. Se eu peço para abrir, ele já manda todos esses que eu salvei no Clipboard. O problema... E eu fazendo manual, hein? Mas aí ele criou outra biblioteca, ele não mandou para sua antiga. Ele mandou para a mesma. É porque aqui do lado esquerdo ele tem essa divisão. Aqui são as que foram importadas recentemente, as referências importadas, foram as que entraram agora. São só essas duas. Todas aparece tudo, então. Isso, se eu for aqui em todas vai aparecer tudo. Mas é a mesma biblioteca. Tá. E aí ele manda sem o anexo, então aí tá sem o PDF. Ele manda sem o anexo, isso. Aí se quiser pode baixar o PDF separado e anexar, Tá bom. A desvantagem do Clipboard é que ele até coloca o aviso aqui. Se você ficar 8 horas sem mexer nele, vai sumir tudo. Então, se você vai passar uma semana fazendo isso, selecionando os seus artigos para depois mandar para o EndNote, não vai funcionar. Então, outra possibilidade, mas isso só funciona se você tiver uma conta. Mas aí é rapidinho, dá para você fazer o login com a própria conta do Google, foi o que eu fiz. Quando você faz isso, você tem a opção de salvar os artigos nos seus favoritos. Então, basta clicar nesse botãozinho aqui. Então, eu estou lá fazendo a minha seleção, eu quero esse, marquei, quero esse também, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero, vou marcar também, esse eu quero. Pronto. E aí eu posso desligar o computador, no outro dia eu ligo de novo, continuo fazendo minha busca, não tem problema, essa informação não vai ser perdida. Só no Clipboard que dura 8 horas. E aí, para ter acesso a essas informações de novo, eu venho aqui na minha conta, Dashboard.
E aqui eu tenho acesso nas minhas coleções aos itens favoritos. Aí basta eu clicar aqui, ele vai me mostrar todos os artigos que eu salvei. E aí a mesma coisa, eu peço para enviar para o gerenciador de citações. Ele vai me perguntar quais eu quero todos, criar o arquivo. E aí ele vai criar o arquivo com as referências novas. Aí aconteceu a mesma coisa. Aqui ele está mostrando só as 4 que eu inseri agora, mas se eu for aqui em todas as referências, ele já vai mostrar todas. Tem outros sites que têm mecanismos parecidos com esse também. Então o Cielo tem isso, o Google Acadêmico tem isso, mas aí eu preferi mostrar no PubMed, que eu acho que é o que a gente usa mais. Existe também a possibilidade de você fazer uma busca no PubMed dentro do próprio EndNote. Então, aqui em cima, embaixo de arquivo, ele tem esses 3 ícones aqui. Ele tem a pastinha, o globo e a pastinha do globo. Aqui é a biblioteca local, são as referências que você está trabalhando agora. E aqui tem a ferramenta de busca. Ele tem... Se a gente clicar aqui, ele tem diferentes... Como é que chama? Diferentes bases de dados que a gente pode usar para procurar. Eu deixei aqui só o PubMed, porque é o que eu uso. Às vezes ele demora um pouquinho para conectar, é meio chatinho. Essa barrinha aqui, ela é personalizável. Eu gosto de deixar assim, eu gosto de deixar um campo para eu procurar qualquer termo, então eu posso procurar pelo autor, eu posso procurar pelo título, e eu deixo um aqui embaixo para procurar pelo DOI. Isso aqui dá para personalizar. Então eu vou procurar aqui. Bem, ele vai procurar e ele me disse que encontrou 800 mil, não sei quantos resultados. Aí eu posso pedir, eu quero ver do resultado 1 ao 10. E aí ele vai me mostrar esses 10 primeiros resultados. E aí eu posso olhar aqui, ele mostra o abstract aqui do lado também. E aí digamos que eu gostei desse aqui. Se eu quiser mandar ele para minha biblioteca local, basta eu clicar nesse botãozinho aqui, que é o botão que fica do lado esquerdo do botãozinho de inserir a referência nova. Copiar para a biblioteca local. Então basta eu clicar aqui e foi. Ele está aqui, é a nova referência e ele também está na lista de todas as referências. Cadê ela? Aqui, essa. Esse botão, essa opção aqui, eu não recomendo que vocês usem, a menos que essa função seja interessante para vocês, mas eu imagino que não. Isso aqui é a biblioteca integrada. Ela vai fazer uma integração da biblioteca local com a busca. Eu vou clicar aqui. Só para vocês entenderem o que acontece. Eu agora não estou mais na ferramenta de busca. Eu estou na biblioteca integrada. E aí eu vou fazer a mesma busca. Bem, vou pedir para ele mostrar os mesmos resultados, de 1 a 10. Só que quando eu faço isso, trabalhando na biblioteca integrada, todos os resultados que aparecem aqui vão entrar automaticamente na minha lista de referências. E não é isso que eu quero. Teve uma coisa aqui que eu fiz de propósito. Aqui tem uma referência que está duplicada. Porque a primeira eu inseri manualmente e a segunda veio com aquelas 10 que apareceram de vez da busca integrada. Às vezes isso acontece e a gente acaba se passando e insere um artigo mais de uma vez.
existe uma ferramenta que eu esqueci onde fica, mas eu acho que é aqui. Aqui. Referências. Uai. Aqui, encontrar duplicatas. Referências, encontrar duplicatas. E aí ele vai fazer uma busca na minha biblioteca e vai dizer se tem algum arquivo, alguma referência que está repetida. Aí ele detectou aqui que esse trabalho de reta está duplicado. Aí ele vai me mostrar que tem essa primeira versão, ele vai me dizer aqui qual foi a data que eu inseri e vai me perguntar qual é que eu quero manter. Eu quero manter a primeira ou a segunda? Aí eu vou dizer que eu quero manter essa aqui. E aí ele vai apagar a outra. E aí, se tiver mais de uma referência duplicada, ele vai mostrando de uma por uma e perguntando qual versão você quer manter. E aí você vai fazendo essa limpeza. Bom, eu não quero nada disso que está aqui. Eu sei que todas as minhas referências de verdade que eu vou usar estão com anexo. Então, para facilitar, eu vou pedir para ele classificar por anexo. Então, todas que têm anexo vão ficar aqui juntinhas. E eu vou apagar todas as outras. Para fazer isso, eu estou apertando Shift. E aí vou para cima, para selecionar todas. Selecionei. Posso dar Delete. Ou então, botão direito. Cadê? Mover para o lixo. E aí eu jogo tudo fora. Aqui ainda aparece a lixeira. Aqui tem tudo que eu joguei fora. Se eu quiser, eu posso clicar aqui e esvaziar. Sim. E beleza. Aqui está, então, a biblioteca com todas as referências da dor incisional. Eu deixei aqui separado um arquivo Word. Cadê você? Com os trechinhos do artigo da espirulina que foi publicado. Leiam, divulguem para seus amigos. E a gente vai inserir algumas referências aqui dentro, usando o EndNote como se fosse um TCC, um artigo, o que quer que vocês estejam trabalhando. Quando você instala um EndNote no computador, automaticamente ele vai adicionar uma aba no Word. Na verdade, não só no Word. Ele vai para o Word, ele vai para o PowerPoint, ele vai para todos os programas do Kit Office. Então, aqui ele vai criar essa aba, EndNote, que vai se comunicar com o programa. Então, ele tem esse botãozinho aqui, ir para o EndNote. Isso facilita na hora de alternar entre as janelas. E dentro do EndNote eu tenho o botãozinho de ir para o Word. Vou inserir algumas referências aqui agora. Então, digamos que eu quero, no final desse trecho aqui, eu quero inserir essa referência do Fischer. Eu posso clicar em cima dele, eu deixo ele selecionado, e aí eu volto lá para o Word, e aí eu vou aqui, inserir citação, eu vou clicar, e aí tem a opção, inserir citação selecionada. E aí ele vai incluir a citação aqui no texto, o númerozinho, e embaixo ele já acrescenta automaticamente a referência também. E aí, digamos que aqui eu quero colocar mais uma, só que dessa vez eu quero duas. Eu quero esse e esse. Para selecionar os dois, eu seguro Ctrl, e aí clico nos dois. Volto, inserir citação selecionada. E aí ele já vai colocando na ordem. Só que eu esqueci de colocar um aqui.
E aí, se eu estivesse fazendo na mão, ia ser um problema, porque eu já coloquei o 2 e o 3, e aí eu quero colocar mais um aqui, ia ter que mudar a ordem, isso ia virar 3 e 4, ia me dar um trabalho horroroso. Selecionei, e aí eu vou pedir para inserir essa aqui. Note que aqui embaixo tá 2 e 3. Se eu coloco uma aqui no meio, o que era 2 e 3 vai virar 3 e 4. E aqui embaixo ele também já arruma automaticamente. E se você Pedro, citar aí, ele identifica e repete o número. identifica e repete o número. Por Faz uma exemplo, citação com o autor em vez de ser com o número depois. certo. Beleza. Essa dúvida de Procristiane. Aqui a referência 2 é Rudimon. Se eu quiser, ele já está selecionado. Se eu quiser citar ele de novo cá embaixo, ele vai reconhecer que ele já foi citado antes e continua o número 2. E aí eu posso mexer, eu posso arrastar, por exemplo, se eu quiser que essa informação, na verdade, apareça na frente. Eu posso, essa aqui está como 2, essa aqui está como 1. Se eu mudar a ordem, ele se resolve. Ele vai trocar, ele vai passar a reconhecer o que era 2 como 1, que era 1 como 2, a lista de referência também, ele mesmo se resolve. Também tem o botãozinho aqui dentro do próprio EndNote. Vamos dizer que eu quero colocar mais uma referência aqui no final. Eu quero colocar essas 3. Eu posso fazer por aqui, pelo Word, mas eu também posso fazer pelo próprio EndNote. Tem esse ícone de aspas, que é de inserir citação. Aí tanto faz fazer por lá ou fazer por cá. Se eu clicar aqui, ele insere as referências selecionadas. Ele tem, dentro aqui da aba do EndNote, ele tem a opção dos estilos, que está aqui. E aí, ele tem algumas opções aqui. Então, por exemplo, tem essa... Vou trocar aqui para modelo autor data. E aí ele vai mudar a forma de citar. E também já atualiza a lista de referências. Ele colocou aqui em ordem alfabética, mudou a forma de representar. Pois é. Então aqui dá para mudar os estilos. E uma coisa que é bem legal, o EndNote tem essa página aqui, endnote.com/downloads, em que a gente pode baixar estilos de revistas. Então, por exemplo, carrega. Eu quero publicar na Toxicon. Aí eu procuro Toxicon e ele vai me mostrar aqui o estilo da revista que eu posso instalar e usar. E aí a minha referência já vai ficar exatamente como aquela revista pede no guide. Se eu não quiser vir no site do EndNote, eu também posso simplesmente procurar no Google Toxicon EndNote. E aí o primeiro resultado já é aquela mesma página. Bom, eu vou fazer aqui o download do estilo. Ele veio aqui para a minha pasta de download. Deixa eu apagar esse resto aqui, que eu não quero mais nada disso. Tá aqui o arquivo com o estilo que eu quero usar. Eu vou recortar, copiar ou recortar ele daqui. E aí eu vou lá na pasta onde o programa está instalado. Então, descolocar o arquivo de programas, EndNote, estilos. Então, dentro da pasta do EndNote, tem uma pasta chamada estilos. Aí eu vou aqui dentro, e aqui tem todos os estilos que estão instalados, que eu posso usar. Aí é só eu colar aqui dentro. Eu vou dar um Ctrl V. Ele vai me perguntar, você tem certeza que você quer fazer isso? Sim. E pronto, já está aqui dentro da minha pasta de estilos, eu posso usar lá no Word. E aí, como é que eu faço? Aqui, na opção de estilos, eu venho em selecionar outro estilo, nessa primeira opçãozinha aqui.
E aí ele vai abrir a lista completa de todos aqueles estilos que estão lá disponíveis. Quando ele resolver fazer isso, foi. Aí aqui eu posso procurar qual é que eu quero. Cá embaixo, aqui, tóxico. Aí eu seleciono, dou um OK e pronto. Ele agora já está formatado de acordo com as regras da tóxico. É sempre bom, no final de tudo, a gente dar uma lida na lista de referências, porque às vezes vem com erro. Às vezes o próprio arquivo PDF vem com algum erro nos metadados e aí o programa acaba transmitindo esse erro, enfim. Então, tudo que está aqui na biblioteca dá para editar manualmente. Então, esse artigo aqui tá como 1003, na verdade é 2003. Então, eu posso vir aqui do lado onde tem as informações. Cadê ele? Aqui, ano. Ao invés de 1003, eu posso trocar. E aí eu dou um Ctrl S para salvar. Aqui eu não sei se tem como fazer sem atalho. Tem. Arquivo salvar, ou Ctrl S. Só que ele ainda não atualizou aqui. Cadê ele? Cadê? Aqui, ainda está como 1003. Para atualizar, se eu mudo qualquer coisa na biblioteca, para atualizar aqui na minha lista de referências, eu tenho que vir neste botãozinho, atualizar citações e bibliografia. Eu clico aqui e aí ele atualiza.